sabendo que um dia toda luta vai terminar aqui. Essa vida aqui, tudo aqui é passageiro, passa e passa muito rápido, mas sabemos que nós não somos apenas um passageiro deste mundo passageiro. Nós viemos da eternidade e estamos voltando para a eternidade, não é? Eu agradeço a Deus por todos que lembraram de estar orando pelo roteiro, né, que fizemos no Rio Grande do Sul. Realmente Deus nos abençoou muito e conseguimos levar a ceia ali para os irmãos, mesmo que fizemos apenas a ceia e logo vamos manter ali na região ainda com nossos tabernáculos fechados, né? Já que o Rio Grande do Sul ali a coisa está bem difícil, né, ainda, mas Deus está cuidando dos seus. Eu quero aqui aproveitar o momento e vamos ler a carta que o irmão José Brana tem enviado, uma carta bem extensa, né? E eu creio muito profunda também para a hora que estamos vivendo, né? Então, aqui está escrito o seguinte, foi escrita ontem, né? Sábado 8 de maio de 2021. Estimada palavra, a noiva está se preparando para ter mais um reavivamento em nossa alma. O Espírito Santo novamente nos unirá para ouvir a palavra provar para nós. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ele prova todas as suas palavras. Todas as suas palavras. Apenas pense nisso. Todas as suas palavras. E você era a palavra dele. Ele era a palavra e você era parte da palavra dele. E é por isso que você foi enviado aqui, para confirmar o seu lugar na vida. Somos sua palavra, somos seu atributo. Ele pensou em nós e nos conheceu antes da fundação do mundo. Estávamos em sua mente. Temos representação no céu desde a predestinação, antes da fundação do mundo. Ele nos deu a revelação de si mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ouçam com atenção, pois chegamos ao fim. Deus forçou a questão. Chegou a hora de agir. Vocês devem tomar uma decisão. O Filho do Homem veio e cumpriu todas as Escrituras que falavam sobre ele. Ele provou isto pela palavra. Qual sua opinião? A pergunta que devem se fazer hoje é: quem foi este sétimo anjo mensageiro que Deus predisse que enviaria? Ele tinha ou não as palavras da infalibilidade, como disse que tinha? Ele cumpriu todas as Escrituras que falavam dele? A mensagem que ele pregou continha erros? Está escrito na palavra que precisamos mais do que já foi falado pelo sétimo anjo mensageiro de Deus? Ele disse que enviaria alguém para interpretar o que seu mensageiro disse? A palavra diz que ele enviará um grupo de homens para conduzir
e unir sua igreja? Ele disse que vocês não precisam crer em cada palavra? Se afirmam que creem, esta é a mensagem da hora. William Marion Branham foi o 7º anjo que Deus enviou para revelar todos os mistérios. É o Filho do Homem se revelando. Vejamos então o que esse anjo mensageiro disse sobre quem ele era. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus, ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso. Mostrando, e Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, agora observem bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar. Não mais como uma igreja, veja, não mais. A noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Quem virá a unir a noiva? Um grupo de homens? O ministério? O Filho do Homem descerá e virá em carne humana para unir os dois. E o que fará esse Filho do Homem? O que fará esse Filho do Homem, uma pessoa em carne humana? Liga a igreja à cabeça, une o casamento da noiva. Sabemos que o Filho do Homem é a palavra para hoje. Mas quem era aquele homem em carne humana por meio do qual o Filho do Homem se revelou? Tinha de ser um profeta, pois a palavra vem somente a um profeta, e o profeta é o único intérprete divino da palavra. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem, não um clérigo. O que será necessário para unir a igreja à palavra? Não um clérigo será necessário. A manifestação. Webster, que é o dicionário em inglês, interpreta a manifestação sendo encarnação de algo ou alguém. A revelação, Webster, dicionário, tradutor, uma revelação final de informação que anteriormente esteve guardada. Do Filho do Homem, por meio de quem o Filho do Homem se revelou? William Marion Branham. Consegue ver por que o inimigo quer que duvidem que cada palavra falada é o assim diz o Senhor? Esta citação não é o assim diz o Senhor? São apenas os pensamentos do irmão Branham, ou ideia,
ou é a palavra de Deus? Vocês crerão na explicação de algum homem sobre o que isso significa, ou crerão no que o sétimo anjo mensageiro vindicado de Deus diz? Devem se fazer essa pergunta. Eu não sei, você está vendo o que quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Jesus Cristo, o Filho do Homem, revelando-se através de seu mensageiro, unirá a sua igreja a ele mesmo como sendo um. Iremos para o lar, para a ceia das bodas. Aí está, para deixar claro. Não sou eu dizendo isso, não é minha ideia ou pensamento. Ouçam por si mesmo. É Deus falando com sua noiva através de seu sétimo anjo, como ele prometeu que faria em sua palavra. Não homem, Deus. O inimigo lhe diz, eles estão adorando um homem. Eu o desafio, Satanás. Nós adoramos o homem que fala, mas não adoramos o homem que fala, mas o Senhor Jesus Cristo que fala através daquele que ele escolheu para falar. Amém. Ela está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas, encher a carne, se de toda a carne, de poderosos, porque as bodas do Cordeiro chegaram. Mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Quando a palavra aqui se une com a pessoa e os dois se tornam um, e então o que faz isto? O que faz isso então? Manifesta o Filho do Homem novamente, não os teólogos da igreja, o Filho do Homem. A palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra, a igreja faz a mesma coisa. Aí está novamente, Deus nos dizendo o que ele está fazendo agora, unindo-nos por sua palavra falada através do Filho do Homem. A palavra e a igreja, nós, estão se tornando uma só. Vocês devem acreditar em cada palavra. Não dê ouvido ao homem ou ao arrazoamento do homem. E vocês que estão sentados aqui mesmo agora, se quiserem que cite seus nomes, Satanás tem procurado faz tempo conseguir que duvidem de mim. Não faça isso. Irmã, se fizer isso, bem, você, ou não eu, mas só duvidar. Somente creia nesta palavra. Você não tem que acreditar em mim, mas acredite nisto. Está vendo? Se eu falar esta palavra, não é minha, é dele. A minha é diferente, mas esta é a dele. Não é a palavra de William Marion Branham, é a palavra de Deus. E Satanás quer que duvidemos de apenas uma palavra. E quando houver qualquer coisa em questão, isso deve ser examinado até se encontrar o que é correto. Então, ao encontrar o que é correto, ela disse, retende. Em outras palavras, agarre, não solte, retenha. Em outras palavras, retenha firme para que não escape. Retendo bem, depois de ser provado, está correto. E qualquer coisa que for provada não está correta, então solte isso o mais rápido que puder, afaste-se disso. Junte-se a nós no domingo às 14 horas, horário de Jeffersonville, para ouvir o Pai falar por meio de seu mensageiro escolhido para nos unir para o arrebatamento, enquanto ele nos diz que
está provando a sua palavra. Mensagem pregada de 16/8/64, irmão José Brana. Esta mensagem é muito tremenda. Nós vamos nos deleitar hoje de um prato recheado. É uma das mensagens mais profundas. Quando, um dos destaques que irmão Brana, quando o Filho do Homem vier em carne humana aqui manifestar. Nessa mesma mensagem, irmão Brana diz que o Filho do Homem é a palavra, é Cristo, é a coluna de fogo. Mas esta palavra, para manifestar-se, precisou de um homem. E esse homem é um profeta vindicado. E esse profeta vindicado que Deus escolheu é William Marion Branham. Para unir a igreja para o arrebatamento com cabeça, necessita desta revelação do Filho do Homem. A manifestação do Filho do Homem. A manifestação da palavra através de Malaquias 4. William Marion Branham. Então, ele não é Deus, ele não é Jesus, como também aquele que apareceu a Abraão não era Jesus, mas Elohim estava nele, e Abraão reconheceu isso. William Branham não é Deus, não é Jesus, mas o mesmo Elohim que apareceu a Abraão. O mesmo Deus que manifestou-se na sarça ardente, veio e manifestou-se através desse profeta para trazer uma mensagem perfeita que não tem erro. Uma mensagem de um só homem. Irmão Brana diz, é a invasão de um só homem. Deus usou um só homem para manifestar-se, manifestar a palavra para preparar a noiva. Esta palavra não precisa interpretação, já está interpretada. Deus interpretou ela através de William Marion Branham, a coluna de fogo nele. E nenhum homem, nenhum pastor, nenhum grupo tem direito de interpretar a interpretação. Aí seria intérprete da interpretação. Nós preferimos somente crer. Tudo é possível, somente crer. Abra seu coração nessa tarde. Vamos agora ouvir Deus falar para nós através de um profeta. A manifestação do Filho do Homem, da palavra para nós. Deus os abençoe, irmãos, que possamos ter um bom momento na presença do Senhor. Deus nos abençoe. Vamos ouvir o nosso mensageiro agora? Deus nos abençoe.